Olha só, quando a gente prepara um tema central para fazer o trabalho, e às vezes acontece de dar uma escorregadinha, a gente enveredar se sair um pouquinho, por razões óbvias, né? Eu sempre me submeto a essa condição, caso haja. Amém? Amém, irmãos? Não. Bem, para aquelas pessoas que quero me apresentar para vocês, quem que está vindo pela primeira vez então? Tem bastante gente vindo pela primeira vez. Ok. Olha só, eu tenho trabalhado com radiestesia desde 1975. Já faz um tempinho. Foi quando eu comecei, junto com a medicina chinesa. Foi a partir dessa época que eu me interessei por todas essas coisas ligadas a esse movimento energético que até então eu desconhecia. Quando eu comecei efetivamente a prática radiestésica, eu tive uma série de dificuldades. Quem está começando em radiestesia agora aqui? Que tem aqui novato em radiestesia? Você também, tá? Então, a radiestesia tem várias etapas do aprendizado. Tudo bom, querido? Não tinha te visto. Tranquilo? Irmão? Não, você mesmo. Então, assim como eu estou aqui há bastante tempo, precisamos tirar uma fotografia depois, daqui a turma da velha guarda. Então, pois aquele corre, você desculpe a delicadeza, então. O seu José tem um... Hã? Pois é bem isso. Então, para vocês que estão começando a radiestesia agora, eu tenho algumas coisas que são importantes para falar. Os meus alunos, eu sempre os coloco em vários níveis. Tem o nível introdutório, que é da escolinha da Dona Teteca. E o nível mais elevado é o nível 8 da CIA, que nem o presidente dos Estados Unidos tem acesso. Certo? Então, o objetivo de quem estuda radiestesia é chegar ao nível 8. Insistentemente, alguns radiestesistas velhos insistem em permanecer na escolinha da Dona Teteca. Na escolinha da Dona Teteca, não sei se todos nós passamos por ela. Alguém aqui já estudou, já teve aquele lápis de tabuada? Claro, todo mundo teve lápis de tabuada. Aí você apontava o lápis, a hora que ele passava da tabuada do 3, você estava lenhado. 3 vezes 8 ninguém sabia. Porque você já tinha apontado, estava na tabuada do 4, você estava ferrado. O que acontecia se comprava outro lápis? Comprava outro lápis ou tinha lá uma outra tabelinha para você... E insistentemente ainda tem pessoas que permanecem atrelado à escolinha da Dona Teteca. Atrelado ainda à tabuada. Aí você estuda tabuada, mas o que eu vou fazer com isso, né? Aí quando você verifica que aquele aplicativo ele funciona com um monte de outras coisas, é tão legal o recurso da tabuada para uma série de outros recursos, você passa para outra etapa. Você vai fazer o colegial, o ginásio, o colegial, vai fazer a faculdade, até chegar no nível 8 da CIA. Quando você chegar nesse nível, você vai começar a ficar muito exigente. Exigente em vários aspectos. Primeiro, não é qualquer pêndulo que você usa. Se você vai usar um dual rod, o dual rod tem que ter 2 rolamentos, ele tem que ter um eixo balanceado com 2 rolamentos em cada manopla. Ele tem que ser de bronze. De arame entortado de bicicleta não serve. Tem que ser dual rod feito de bronze. Pêndulo tem que ser usinado com madeira nobre. Esse aqui, por exemplo, meu é de marfim. Ou de pau-ferro, ou de madeira tem uns que são tão sacana que usam madeira que já está extinta, só para ficar mesmo, né? Exclusivo. E a partir daí, você passa a ter uma prática especializada. Bom, alguns utilizam de forma... Será que eu vou cometer algum equívoco? Acho que eu vou cometer um equívoco aqui, mas eu vou falar. Tem gente que usa radiestesia como tratamento. Se vocês estão começando agora, pretendem usar radiestesia como tratamento, estão no lugar errado, tá? Ou estão no exemplo errado.
O linguarudo desgraçado. Então, o evento é radiestesia não é para fazer tratamento. Radiestesia é um dispositivo utilizado para você acessar uma informação. O que é que você vai fazer com essa informação? Não sei. Depende do tipo de informação que você tem. Tá? Então, hoje eu me dedico exclusivamente, eu tenho um trabalho utilizando um outro recurso do processamento energético, que é a radiônica, que é a impregnação de princípio ativo utilizando o campo magnético, com paciente oncológico, é um negócio bem interessante e tudo. E também utilizo preponderantemente a radiestesia no consultório para uma análise diagnóstica. Então, eu precisei usar alguns recursos, alguns artifícios para poder executar esse trabalho. Pô, que carne seca é essa aqui, cara? Ah, é um pingalinho aqui do... Ah, deve ser daqui. Bom, tudo bem. Que são as pranchas radiestésicas. Então eu vou contar para vocês como é que eu desenvolvi esse trabalho e utilizo exclusivamente para diagnóstico. Tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Eu me preparei de forma dedicada às pessoas que eventualmente quiserem participar mais tarde desse curso. Aí eu vou ensinar com detalhe como é que faz, como é que fabrica, porque o objetivo agora é passar para vocês uma ideia, uma informação, para que vocês também possam seguir sozinhos fazendo o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Eu vou dar para vocês a ideia de como isso é possível fazer. Tá? E vamos passar para o próximo? Vamos ensaiar? Vamos ensaiar, a hora que eu fizer assim, tá? Você já, discretamente, você já muda para o próximo. Isso aí. Muito bem. Tá? Tem uma animaçãozinha, tem uma máquina de escrever, tem aquela viadagem toda para ficar um negócio legal. Ok? Tudo bem. Pode relaxar agora, você vai mais uma meia hora, você vai. Ah? Legal, tranquilo. A hora que... Olha só. Basicamente, só por uma questão didática, tá? Não vai aqui nenhuma assertiva psicológica ou neurológica, não é isso. Nós temos, basicamente... Cadê a Marina? Não, Marina não, porque a Marina é psicóloga. Não estava aqui, não. Então tá bom. Se eu cometer o erro aqui, eu não serei. A nossa memória, né? A capacidade que nós temos de aprender alguma coisa, ela é praticamente limitada com base nos recursos cognitivos que nós temos disponíveis. Ao longo da nossa etapa de aprendizado, do aporte de recursos cognitivos, nós vamos melhorando a qualidade das informações que adquirimos, né? A gente vai ficando mais exigente, a gente não fica só na tabuada da escolinha da dona Teteca, a gente quer aprender um pouco mais sobre geometria, sobre cálculos avançados e vai por aí afora. Bom, então, de tempos em tempos, nós somos motivados, estimulados a resgatar essa informação. E essas informações que a gente utiliza dentro da prática radiestésica, a gente... Tem hora que está funcionando, né? Tem que ficar virado para frente assim. Coisa mala. Tá bom. Então, o trabalho radiestésico é, assim, quase que na sua totalidade, um resgate da memória subconsciente. Memória subconsciente é aquela memória que de tempos em tempos você pode... Ela não está presente, tá? Assim, de pronto. Mas, assim que você dá um estímulo, ela vem para a superfície e você pode utilizar um dos recursos que faz com que a sua memória seja exteriorizada. Você quer ver uma coisa, irmã? Vou te dar um exemplo. Eu posso resgatar um pedaço da sua memória subconsciente agora? Eu vou não, certamente, tá? Eu vou pegar e vou fazer uma investigação da memória subconsciente. Como é que é seu nome mesmo? A Elisete. Elisete, atenção, tá? Não requer prática nem habilidade. É apenas o resgate da sua memória subconsciente. Tá certo? Qual é o nome do seu pai? Você estava pensando nele agora? Não? E qual é a data do seu nascimento? Só a data, não precisa falar outra. 11/7. Cara,
o seu Luiz e o 11/7 estavam numa área da sua memória que ficou facilmente resgatável. Por quê? Porque de tempos em tempos, você conversa com o seu, ele está com a gente ainda? De tempos em tempos você conversa com seu pai, faz referência a respeito dele. De tempos em tempos você precisa da informação da data do seu nascimento para preencher uma ficha, alguma coisa. Então, esse ir e vir da informação, que está guardada no meu subconsciente, eu posso resgatá-la a qualquer momento. Mas uma quantidade enorme de informações disponíveis nessa área do meu processo mental. Tá bom? Onde está isso, efetivamente? A neurociência vem se debruçando sobre esse tema, né, de forma muito efetiva. Então, o processo de comunicação que faz com que a gente se lembre de alguma coisa se parece muito com um negócio chamado algoritmo. Gente, algoritmo é diferente do logaritmo. Tá? Alguém aqui sabe o que é logaritmo? Olha o pânico. Algoritmo, então, nem pensar, né? Ah, fudeu. Apaga essa palavra aqui. Um algoritmo nada mais é do que uma... Passa o próximo, vamos ver se tem uma coisinha mais legal. Isso aí. Tá? Um algoritmo nada mais é do que alguma coisa feita como se fosse uma equaçãozinha matemática. Tá bom? Você tem uma entrada num determinado sistema matemático. Por exemplo, eu fiz até uma brincadeirinha aqui, ó. Eu tenho esse sistema matemático aqui, ó. X mais y igual a 32, x vezes y igual a 256. Tá? Então, eu consigo calcular esses dois valores. Existe um truque para fazer isso. Tá? E esse truque requer não só algumas informações, que não são os nossos recursos cognitivos. Oi, irmão, tudo bom? Beleza? Alguns recursos cognitivos, né? Conhecer, por exemplo, a equação de segundo grau, que é uma parada que dá isso aí, e também outras questões de ordem. A partir daí, o meu cérebro, sempre que surgir um problema parecido com esse aqui, ele vai processar tudo do meu jeito. Ele cria um método para fazer isso. Ele cria um método e esse método ele é repetitivo. Desculpa, para resolver esse sistema aqui, ó, o cérebro sempre faz o mesmo caminho. Toda atividade elétrica, neural, todas as ramificações de todo o envolvimento que o cérebro precisa para resolver é sempre a mesma coisa. Então, isso se chama algoritmo. E teve um cara, que é um cara ele é admirável, muito embora seja militante do PT, mas ele é uma pessoa admirável, é o Dr. Nicoleles, que é... Amiga, você mora na África. Tu não tem noção do que está acontecendo aqui. Tu não tem noção. É coisa do capeta. É coisa do capeta. É verdade. Entendendo? Ah? 8661. Todo mundo sabe o que é 8661, né? Todo mundo sabe o que é 8661. Não é número de Grabovoi, não. Bom, então, passa o próximo, então. Em radiestesia, para eu produzir uma análise radiestésica, eu vou usar os mesmos recursos que eu utilizo para solucionar, por exemplo, um sistema matemático como aquele, que eu dei um exemplinho para vocês. Eu vou utilizar este mesmo recurso de acesso à informação para obter um dado sobre um determinado diagnóstico. Então, para quem está começando radiestesia agora, por favor, encarecidamente, vocês estão proibidos. Eu estou falando isso com autoridade, tá? Eu sou membro do conselho, Raul, tem mais alguém membro do conselho aqui. Nós estamos falando com autoridade, tá? Não estão autorizados a fazer qualquer tipo de investigação radiestésica de um assunto que você não seja expert, proficiente ao máximo. Eu tenho uma prancha aqui de homeopatia. Eu vou fazer radiestesia homeopatia, fazer prescrição homeopática. Vale essa história.
acho que no terceiro ou quarto congresso, o Marcos Almeida estava falando sobre geobiologia aqui, chega uma senhora no final do trabalho, uma senhorinha com um papelzinho, e esse papelzinho tinha uma porção de nome de remédio homeopático no papel. Tá lá, pulsatila, calcária carbônico, arsênico, sílica, um monte de coisa. Né? Ele chegou lá para o Marco, o Marcão estava aqui no coisa, eu estava ali do lado, porque eu estava conversando com o Marco, estava me aproximando dele, aí a senhorinha falou, eu precisava de uma ajuda do senhor, eu queria aprender um negócio. O quê? É o seguinte, eu fui fazer um curso de radiestesia, e o professor disse que eu podia fazer radiestesia com esse papelzinho aqui de homeopatia. A hora que eu vi aquilo, eu gelei, né? Aí o Marcão, o Marcos Almeida, uma pessoa extremamente educada, e começou a ficar na saia justa. Falei, Marcão, deixa eu responder para ela. Aí, uma senhorinha muito, muito querida, delicadíssima, e eu vou falar de uma maneira mal educada agora, mas eu fui delicado, de vez em quando eu sou educado, tá, gente? Tranquilo. Falei, por favor, senhora, a senhora é médica? Não, a senhora então é da área médica, clínica, enfermeira, alguma coisa? Não, eu sou dono de casa. Ah, tá, então, por que a senhora quer fazer esse negócio de homeopatia? Sabe o que é? É que a minha filha trabalha fora e os meus netos, eu tenho 2 netos, esses netos ficam comigo durante o dia. Tá, tudo bem, legal. E eu ouvi falar que homeopatia é muito bom para criança. Tá, até aí não deixa de ser verdade, ou pelo menos parte da verdade. Então, se eu souber como é que eu faço a radiestesia aqui, eu posso dar os remédios da homeopatia para os meus netos, enquanto minha filha está trabalhando. Eu falei, a senhora não está nem maluca. Não faça isso sob qualquer pretexto. E eu vou falar com o seu professor. Que eu sei quem deu essa informação para a senhora. É um doido, um maluco. Não está mais entre a gente. Fui falar com a pessoa. Tu pode? Se você só pode praticar, ter acesso à memória subconsciente com informações consistentes, se você tiver isso previamente gravado. Caso contrário, não adianta você pegar uma prancha qualquer e sair por aí. Você pode eventualmente... desculpa, vou tirar o microfone. Você pode até fazer umas experiênciazinhas. Vou treinar. É legal, cara. Assumir compromisso clínico com alguém, porque você achou que no final de semana você... Pai, não é este evento. Você está em evento errado. Então, a radiestesia é uma resposta ao comando. É uma saída de um estímulo neurofisiológico. Então, toda vez que eu entro em contato com uma quando eu vou fazer uma investigação radiestésica, quer seja no campo físico, eu acho que deve ter mais uma. Tá, mais um. Toda vez que você vai fazer uma investigação radiestésica, quer ser um diagnóstico, quer seja no campo físico, quer seja no campo psíquico, no campo emocional e até no campo espiritual, que também tem um caráter fortemente subjetivo, é fundamental que você tenha absoluta competência sobre aquilo que vai fazer. Gente, durante um bom tempo, você precisa ser expert naquilo que você está fazendo. Você vai fazer, por exemplo, eu vou te mostrar daqui a pouco uma prancha para terapia floral. Se você não souber nada de terapia floral, eu não recomendo que você faça isso não. Vai fazer cagada. Assim, desculpa, se é cagada com você. É uma expressão... Tá? Eu tenho aqui, depois eu... Por exemplo, isso aqui é uma prancha utilizada para florais da Austrália. Se você não conhece o Ian White, se você não conhece como ele pensa, se você não sabe o que ele produziu, bobagem, você pode até fazer alguma coisa, estudar alguma coisa em cima disso aqui. Mas daí
a agir como um clínico, como um terapeuta floral, utilizando esse repertório, somente usando isso aqui, é um terror. É isso que eu quero dizer. Tá bom? Então, desde que tenha... Mais um slide, tem uma frasinha aqui embaixo. Então, toda vez que eu for utilizar uma prática radiestésica, dentro de uma determinada área, utilizando um determinado saber e um conhecimento, o meu cérebro precisa ter o ir e vir, sempre, sempre, sempre. Por que vai acontecer um negócio? A hora que eu dei um estímulo para Elizabeth, ativando uma memória subconsciente, reagiu com a voz, articulou a boca, produziu umas modulações nas cordas vocais e falou do seu Luiz e do dia 11/7. Isso é uma resposta neurofisiológica ao estímulo que foi dado à sua memória subconsciente. Tá certo? É assim que se pratica a radiestesia. Então, se você ainda insiste na escolinha da Dona Teteca, da tabuadinha, tá tudo bem, tudo bem. Agora, a radiestesia de alto nível, ela exige que você tenha um conhecimento profundo e dedicado sobre o assunto que você vai prospectar. Durante o tempo, fui autodidata em geologia. Estudei geologia. Queria entender um pouco sobre aquele negócio de fratura, de zonas de ruptura, movimento tectônico, percolação de água. Eu sempre acreditei que tinha cruzamento de veio d'água embaixo da terra, como se tivesse 2 canos de água. Tá? Eu sempre achei que tinha cruzamento de fratura. Sabe essas coisas que a gente fala de forma, às vezes, equivocada? Aí eu tenho um amigo que é professor de geologia na universidade, lá em Santa Catarina, e ele me franqueou o acesso ao primeiro ano, a primeira e segunda fase de geologia na universidade. Eu era o tiozinho lá, eu e o Marcelo, meu colega. A gente era o tiozinho da turma, porque é só aquela mulherada jovem, bonita, cheirando ainda a leite, aquele coeiro, né? Ele falava, eu só na de velho lá. E a gente dava um banho. Eu fui aprender coisas sobre geologia que eu não tinha a menor ideia. Aprender sobre rocha, construção de rocha sedimentar, metamórfica, todo aquele conteúdo da geologia. Gente, o meu trabalho como geobiologia deu um salto. Um salto tão grande que muitas coisas que eu fazia em geobiologia eu nunca mais fiz. Porque tudo aquilo que eu estava fazendo era simplesmente uma aberração frente ao conhecimento que a geologia clássica nos oferece. Eu estava viajando, estava fazendo coisas que não tinha nada a ver. Não, confesso a vocês, estou aqui de público, eu nunca causei nenhum prejuízo a ninguém com esse conhecimento. Tá? Mas o que aconteceu foi que eu percebi, mais uma vez, de forma enfática, que o que eu estava fazendo estava absolutamente equivocado. Eu estava naquela coisinha da tabuada ali, do lapinho de tabuada e nada mais. Não ia além disso. Então, o conhecimento me trouxe um upgrade para a prática da geobiologia. Então, hoje, quando eu pratico geobiologia, que tenho que fazer alguma investigação sobre isso, o faço com um pouquinho mais de propriedade. Tá? E aconselho de vez em quando com o Marcos, que o Marcos é doutor em geologia. O cara é cobra. Então, quando eu tenho alguma dúvida, eu preciso... Marcão, dá uma mãozinha para mim aqui. Então, eu consigo conversar com ele dentro do mesmo, estamos conversando. Eu não fico tão de baixinho assim, né? Mas ainda, claro que eu olho para cima para conversar com ele, né? Nesse tempo. Então, é isso aí. Então, o cérebro vai sempre seguir um caminho. E eu preciso ter essa informação armazenada. A hora que eu a trago de volta, acontece uma reação neurofisiológica. E eu vou treinando essa reação neurofisiológica. Ok? Então, uma vez eu contei um caso aqui. Se alguém já ouviu essa história, por favor, que me desculpe, um minutinho. Estava até contando agora pro Maurício. Eu fui atender uma casa uma vez e a proprietária, o marido faleceu com câncer agressivo de estômago e ela tinha sido operada com tumor de tireoide. Tá? E na análise da casa dela, enfim, tinha um
uma zona fraturada, especificamente no lugar onde ela repousava, fizemos as mudanças, e não tinha correção na casa dela. Tem coisas em geologia que não tem correção. Nós muda de quarto, vamos fazer uma outra coisa, esse quarto aqui não é para o quarto para ficar permanentemente aqui, porque ele é um local nocivo. Aí não adianta pendurar flechinha, pendurar flautinha, peixinho dourado, não resolve isso. A atividade elétrica do subsolo não se resolve com essas bobagens. Ou resolve eletronicamente, ou com algumas coisas mais contundentes mesmo para correção. Fiz, comecei a fazer, e num dado momento ela fala: seu Flávio, não sei nem como é que eu vou falar para o senhor, mas estou com outro problema aqui na minha casa. Eu falei: o que aconteceu? Tem dia que eu estou aqui na sala, onde eu estou, e eu sento à noite para fazer crochê. Depois que meu marido faleceu, eu tenho ficado muito sozinho aqui, meu filho estuda à noite, eu fico em casa, eu fico fazendo crochê aqui, e às vezes eu estou vendo a televisão, às vezes eu pego e vejo um vulto andando aqui, e entro, como se eu estivesse olhando aqui, ali a televisão, e a sala dela tinha uma porta com uma cozinha. E ela olhava assim, de vez em quando ela olhava e parece que um vulto entrava na cozinha. Mas é sempre que acontece isso? Não é sempre. E você já fez alguma coisa para isso? Olha, eu já chamei uma pessoa aqui, aquela que mexe com essas coisas, para falar que mexe com essas coisas, para dar uma culpa. Ela mexe com essas coisas, e ela falou que é o espírito do meu marido. Claro que não. Aí eu falei: mas e o que ela fez? Não, ela disse que precisava fazer um trabalho, precisava fazer um reboque, precisava fazer uma limpeza e tudo. E resolveu o problema? Não, continua. Aí depois eu já chamei o farmacêutico, o pai de santo, o pastor, o padre, o babalaô, e não resolveu o problema. Eu falei: então, reforça o meu sentimento quando a senhora falou sobre esse problema. Isso não é um processo espiritual. A senhora tem um problema neurológico. Porque se fosse um problema espiritual, pelo menos algum desses tinha que ter resolvido. Se o problema espiritual, gente, é resolvido numa sessão, é 15, 20 minutos. Você tem um problema espiritual, tem 15, está na 15ª sessão. Vai rápido. Problema espiritual, não é? Problema espiritual é resolvido de imediato, é pai e bola. Ou você tem ou não tem. Falei: a senhora está com um problema neurológico, está com irritação no lóbulo temporal. A senhora está sentada em cima de uma zona fraturada. Como assim? É o seguinte: não é todo dia que você vê. Não é. E você vê pela lateral, você não vê de frente, né? Não, quando eu estou aqui, que às vezes eu levanto, eu vejo aqui que eu vou continuar com a cabeça, ele pega e entra lá. Tá? Então, a informação não está entrando pelo globo ocular, pela retina. É uma imagem que o seu cérebro está funcionando, está construindo, e você está tendo a sensação que está vendo alguma coisa. Então, está acontecendo uma atividade elétrica no seu cérebro que está ativando uma memória, e você está percebendo isso. E essa atividade elétrica vinha do subsolo, uma região de zona fraturada, com tensão elétrica superior a quase 50 milivolts. Gente, isso no cérebro faz um estrago. É a alucinação. E ela no crochê, a hora que o crochê relaxa, o crochê abre. Como você fica focado só num pedacinho do seu cérebro para fazer crochê, né? O trabalho manual tem essa característica. O restante do cérebro fica à mercê de qualquer outro tipo de estímulo, inclusive de porcaria. Fizemos a correção e o tal espírito foi embora. Nunca mais ela viu nada dentro da casa. Seu Flávio, que maravilha que você fez, o espírito foi. Ela acreditava ainda que era o espírito. O que é que eu vou fazer? Dar o espírito não é, mano. Então o pessoal que está começando agora, que vai para a geobiologia, avisar uma coisa para vocês. Tem gente que agora adora ter problema espiritual. Adora! Então tem um problema espiritual da pessoa. Corrige, beleza? Fala que você levou embora, que você tirou, que você encaminhou, que você fez o que você fez. Tá? Adora o problema espiritual. Adora. E o que menos tem? O que menos tem? Então, este acesso à memória subconsciente é com base em um estímulo. E eu preciso criar uma dinâmica para fazer. Vai trocar o microfone? Quais devem ser as minhas ações? Estudar,
estudar o tema a ser prospectado profundamente. A forma de como a informação deve ser, a forma de como a informação transita pelo cérebro, deve-se elaborar um mapa mental. Vamos dar um exemplo de um mapa mental aqui, ó. Vocês percebem que é simples, né, gente? É bem simples. O mapa mental, se vocês tiverem oportunidade ou curiosidade de fazer uma pesquisa, mind map, ou mapa mental tem bastante coisa ligado a esse conteúdo, que é um recurso que nós utilizamos para estudar, por exemplo, fazer mapa mental para estudar é bem legal. Onde você tem um foco central, que é aquilo que você quer, e depois você, dentro de um conteúdo chamado conteúdo arborizante, você vai abrindo os ramos para ter acesso à memória subconsciente, para trazer os recursos informativos para aquele ponto, para a solução daquele problema, para criar uma resposta para aquilo que você está prospectando. Ok? Seja em qualquer área. Ok? Próximo. Depois de você dar um clique, você vai reproduzir esse mapa mental agora em uma prancha, em um mapa realmente, que possa representar fielmente aquilo que está acontecendo com você. Tá? Então agora eu vou te dar um mapa mental. Isso que você está vendo aqui, é a representação do mapa mental que esse cara aqui, Dr. Edward Bach, que nos anos 30 na Inglaterra desenvolveu a terapia floral. Quem não conhece o Dr. Edward Bach? Opa, que legal, bacana, muito bom, todos conhecem. Não, é legal, de repente tem alguém que não conheça, é bacana. Sim? Conhece? O Dr. Edward Bach era um médico inglês, filho de uma família abastada. Ele foi servir a Real Cavalaria, depois ele se tornou médico, e ser médico não era tão assim glamuroso quanto ser um oficial e servir a coroa inglesa como oficial do exército. Mas, de qualquer forma, eu estudei bastante a vida do Dr. Bach. Ele foi um homem que teve pela humanidade um amor muito grande. E ele era uma pessoa como nós, uma pessoa com características. Esse negócio não está funcionando, tá? Sua voz é boa. Não, é que não sei se vira, ó. Oi? Não, mas é que tem que ter o microfone que está gravado. Mas tudo bem, vamos ir. Posso te dizer uma dica? Então, ele deve estar com algum fio de ligação. Quando você não, tá é que tem uma paradinha aqui que a gente vê a luz. Não, quando ele está no meio, quando você está no meio da sala, ele funciona. Alô. Tá, então vai, eu vou ficar aqui. Estátua! Muito bem. Olha só. Esse lado funciona. Então, eu vou ficar mais aqui assim, então. Nota aqui. Esse mapa mental foi exatamente durante muitos e muitos anos, durante mais ou menos 8, 9 anos, o Dr. Bach fez uma extensa pesquisa a respeito das propriedades curadoras de algumas flores, de algumas plantas. Tá? Ele utilizou um princípio de extração baseado na extração solar ou por fervura, e depois ele utilizou um outro recurso que era a diluição. É um princípio homeopático, não vem ao caso agora. Mas o que mais chamou a atenção foi que ele tinha um recurso que ele repetia isso exaustivamente. A hora que ele entrava em contato com o seu paciente, ele tinha um conjunto de estados emocionais, medo, indecisão, falta de interesse, preocupação, desespero, subserviência, solidão. Esses estados emocionais, para ele, eram coisas assim muito marcadas. Acrescido do período da Segunda Guerra Mundial, da Primeira e Segunda Guerra Mundial. A Europa estava imersa numa
assim, num conteúdo profundamente angustiante. Esse era muito o perfil do paciente do Dr. Bhatia. E ele desenvolveu um repertório para cada um desses estados emocionais. Ele buscou um conjunto de essências que produzia um determinado tipo de estado virtuoso no paciente. Se ele tinha medo, alguma coisa que eu pudesse oferecer a ele coragem. Se ele estava preocupado, alguma coisa que pudesse trazer o sentido da serenidade e da assertividade. Se ele estivesse solitário, que ele pudesse trazer a ele, através da terapêutica, não é da radiestesia, da terapêutica, alguma coisa que pudesse dar a ele o alento de estar acompanhado, de estar acolhido. Basicamente, era isso aí. E ele fez isso várias vezes. Tá? Então, ao fazer isso, ele desenhou um mapa mental. Ele desenhou um percurso no cérebro onde isso é efetivamente certeiro. Então, o que eu fiz? Eu fiz exatamente a mesma coisa. Eu separei o conjunto de essências, por exemplo, as essências relacionadas à preocupação, tá? Chicory, Vervain, Vine, Beechwater e Rocky Water. Essas essências aqui trabalham algumas situações muito específicas e trazem na sua condição uma vibração específica. Vamos pegar, por exemplo, do medo. Do medo é bem legal, que aqui o Mimulus, Cherry Plum, Aspen, Rocky Rose e Red Chestnut. Cada uma dessas essências tem um tipo específico de vibração. Então, na hora que eu estou frente ao... Vamos mudar? Toda hora que eu estou frente... Mais um? Não, deixa assim. Exato. Toda vez que eu estou frente a frente com o paciente, eu utilizo o recurso de aproximação para com ele. E se vou fazer a terapia floral, eu utilizo basicamente 3 repertórios, o da Califórnia, o da Austrália e o da Inglaterra. E eu tenho uma prancha para cada um deles. E entro em contato com ele através do toque, ou mesmo depois de uma conversa, de alguns minutos de conversa, que são aquelas perguntas. Olá, tá? Que bom que você veio, né? Eu já não pergunto mais a coisa. Não, como é que tá? Tudo bem com você? Claro que não, pô. Eu perguntei isso para um paciente lá do hospital, paciente oncológico, meu conhecido, né, meu amigo? E aí, como é que está? Tudo bem? Como tudo bem? Estou com tumor de pulmão, como é que está tudo bem? Pergunta mais fora de hora. Eu nunca mais perguntei se está tudo bem. Olá, que bom que você veio, seja bem-vindo. Vamos sentar um pouquinho e vamos bater um papo. Não pergunto mais como você está, porque eu sempre atendo alguém que não está bem. Ninguém que ganhou no carnê do baú da felicidade. Se eu vou circunscrever a terapia floral, que me quebra um baita galho, porque me dá bons, excelentes indicadores assertivos do que se refere a comportamento. O nosso cérebro, o cérebro ocidental, controla o tempo da esquerda para a direita. O tempo da esquerda para a direita. Então, o meu encaminhamento temporal começa primeiro desse lado aqui e depois desse lado aqui, tanto para quem é destro quanto para quem é canhoto. O cérebro funciona sempre com esse encaminhamento. Então, ao fazer um mapa mental através de uma prancha, ao elaborar uma prancha, eu preciso estar fielmente ajustado ao funcionamento do meu cérebro. Cara, o pêndulo vira sozinho na sua mão. Desculpe, eu nunca disse isso, tá? O pêndulo não vira sozinho, não. Tá? O pêndulo funciona com muito mais suavidade no seu trabalho radiestésico. Então eu venho com um apontador em cada um desses estados afetivos e mantenho o pêndulo em espera aqui, ó. E vou clicando em cima dessas áreas aqui. Eu conheço profundamente o que é esse estado emocional. Eu conheço profundamente o que são cada um deles. Eu estou aqui. A hora que eu cliquei em cima de um determinado ponto,
ele naturalmente me dá o sentido, é esse aí, ó, positivo. A hora que eu cheguei neste ponto aqui, por exemplo, sensível às opiniões alheias, eu me mantenho aqui e agora eu vou caminhando com o apontador um por um. A hora que ele chegou, por exemplo, numa determinada essência, ele naturalmente vai me dar o sentido, o giro positivo. Então, mais uma coisa para os radiestesistas de nível 8 da CIA. Os radiestesistas da escolinha da Dona Teteca ainda fazem a pergunta sim ou não. É sim, é não, vira para a esquerda, vira para a direita, aquela coisinha. Tudo bem. O nível 8 da CIA não faz mais pergunta. Se você sabe o que você quer, não precisa fazer pergunta. Tá? Ele só vai me dar um único movimento. Eu não estresso o meu músculo. Eu mantenho um mapa mental perto de mim para fazer esse trabalho, e na medida que eu vou elaborando o meu questionamento, a minha investigação dentro do processo terapêutico, eu acabo sendo absolutamente assertivo sobre aquilo que eu quero. Tá? Isso aqui é um modelo com um tipo específico de mapa mental. Eu vou te mostrar um outro modelo. Tudo bem, eu vou fechar agora aqui. Tá? Você bem pontual. Pode passar agora, pode ir um, tá? Pronto, e pronto. Isso aí, pronto e pronto. Gente, movimento pendular. Só para dar um toquezinho, pelo amor de Deus. Movimento pendular é um movimento circular, levemente elíptico, movimento linear, para a direita, para a esquerda, movimento em espera. Esses são os movimentos que se feitos de forma bastante precisa, responde totalmente às nossas questões radiestésicas. Ah, o meu pêndulo deu um pulo. Meu pêndulo virou e fez uma florzinha. O seu pêndulo faz florzinha, certo? Eu já percebi, não faz aquele giro de guirlanda. O Sérgio é nível 8, cara, da CIA. Tá? Então, aqueles movimentinhos de pendurazinha, aí o pêndulo pula. Aí eu... não, e tem uma outra. Tem um outro movimento de pêndulo também, que se vocês estão proibidos, pessoal que está começando agora, vocês estão proibidos de fazer esse tipo de movimento de pêndulo. Tá? Isso aqui é helicóptero, é batedeira, alguma coisa. Certo? O movimento pendular é um movimento delicado, é um movimento que você tem que estar atento ao movimento, estar prestando atenção. Ele tem um comprimento específico, tem um truque para isso. Né? Ele pode ser um movimento linear, um movimento para a esquerda, um movimento para a direita, mas é um movimento discreto, um movimento que represente algo sutil. A hora que o teu cérebro está bem descansado, bem tranquilo. Agora eu vou fazer o equilíbrio. Esse negócio, é uma pirotecnia com o pêndulo. Tudo bem, tem gente que faz isso, claro, resolve em alguma questão. Eu imagino que resolva, deve ser alguma cerimônia, mas isso não tem nada a ver com radiestesia. Ele pode usar o pêndulo para uma cerimônia, um ebol, uma macumba qualquer, mas não tem nada a ver com radiestesia. Por favor, tá? Vamos levar isso a sério. Então vou só mostrar mais uma pranchinha com outro modelo, com outro mapa mental. Flávio. Oi? Diferente do que você está fazendo. Ele também diz a profundidade da frente. Lógico, sem dúvida. Deixa eu só... Eu sei perguntar se é assim ou não, é só mentalmente mesmo. Tá, e você não faz pergunta. Na hora que você lançou o peso, você sabe o que você quer. Você está procurando um tipo específico de água. O movimento pendular, já com análise na tua memória subconsciente, ele vai fazer um movimento. O movimento que ele fez, você já sabe a resposta. Você não pergunta se é ou não é. Você simplesmente lança. É isso aí. Próximo, só mais um. Para eu mostrar mais um. Mais um. Isso aqui. Quem pratica medicina chinesa, eu comecei a elaborar um modelo mental. Tenho dois grandes praticantes de medicina chinesa, que é o Raul e o professor Enomoto, são duas pessoas de referência na medicina chinesa. Eu comecei a elaborar um modelo, esse aqui está incipiente ainda, tá, gente? Está em fase experimental. Então, esse modelo aqui, ele se baseia em algumas questões ligadas à análise dentro do processo de diagnóstico da medicina chinesa. Tá certo?
que tem a ver com excesso de eficiência em Yang, 5 elementos. Ele vai me dar algumas informações dentro dessa área. E eu comecei a fazer um outro trabalho utilizando o princípio da eletrobiocondutividade, que é o fenômeno do rio dourado. Então eu tenho feito alguns gráficos e algumas análises comparativas com aquilo que eu tenho, que eu tiro no equipamento, que eu tiro no aparelho, no medidor, tá? E venho ajustando e afinando a minha prancha para eu poder fazer esse trabalho. Tá? Então, enfim, depois, se vocês me derem o privilégio de a gente poder estudar um pouquinho isso mais tarde, a gente vai falar mais alguns truques sobre isso. Mas eu acredito que eu tenha passado para vocês, nesse momento, a ideia de que a memória subconsciente precisa ser, sinteticamente, a memória subconsciente precisa ser transformada num mapa mental. Este mapa mental, um gráfico, uma prancha, vai representar exclusivamente aquele caminho. Se você tem isso próximo de você, o seu cérebro fica circunscrito àquela ação específica. E você não tem mais uma ação dispersiva de ter que ficar toda hora acessando a memória subconsciente com os dados objetivos e deixa só a sua memória subconsciente para os dados representativos. E tem uma função sinestésica muito mais poderosa. Combinado? Legal? Tá bom o tempo? Tá? Tenho aqui, depois eu... Por exemplo,